A graça e a paz do Senhor, irmãos. Da vontade não precisa nem de palavra, né? Tantos louvores maravilhosos. O mestre mar se revolta, mas as ondas atendem ao seu mandar. Isso é tremendo, maravilhoso, irmãos. Nós estamos no meio de um período de estudos do livro de Tiago. E nós vamos estar continuando. Hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 3 de Tiago. E, para tanto, eu queria convidar que você estivesse abrindo a sua Bíblia neste momento para estar acompanhando Tiago, capítulo 3. Nós temos ainda mais 2 semanas pela frente. Vamos juntos aí, firmes e né, com coragem, junto nisso aí. Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, obrigado pelo que já tem feito por nós. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Neste momento, Senhor, eu quero clamar ao Senhor por misericórdia sobre a minha vida e pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, ó Pai, tudo que eu vier falar aqui, aquilo que não for do Senhor, meu Pai, não permita que entre nos corações. Não permita que ache lugar realmente nos corações de quem estiver ouvindo. Mas aquilo que for do Senhor, Deus, que encontre morada, aquilo que for do Senhor realmente venha trazer vida, trazer mudanças, ó Pai. E, ó Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu preciso totalmente do Senhor e eu dependo totalmente do Senhor. O Senhor sabe disso, ó Deus, sabe o quanto preciso do Senhor. Esteja com a tua igreja neste momento, onde estiver. Visita cada irmão, ó Deus, aqui em seus lares. Esteja com o nosso pastor. Meu Deus, só o Senhor sabe o que cada um tem passado. Só o Senhor sabe as necessidades, os momentos de aflição, os momentos de choro. Ó Deus, entra com teu consolo, com tua força. Entra, ó Deus, realmente com teu poder, ó Deus. Nós precisamos do Senhor em nossas vidas. Eu te peço essa bênção, agradecido por tudo, meu Deus, que já tem feito. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Tiago. Nós vamos estar iniciando. Interessante que o livro de Tiago, aqui nesse capítulo, ele fala sobre a questão de guarda da língua, né? E sempre que nós lemos esse texto, ele nos dá uma ideia de realmente nós estarmos refreando a língua de uma forma geral. É interessante que os judeus têm uma forma muito particular de tratar isso. Existe o Talmud, né, entre os judeus, que na verdade é uma coletânea de livros que são sagrados para eles. E no Talmud, lá nesses livros, eles tratam sobre a história judaica, eles tratam sobre a lei, eles tratam sobre ética. E quando eles tratam a respeito da questão da língua, existe um termo muito, muito curioso que eles chamam de Lashon Hara, que fala da língua, fala literalmente sobre a língua do mal. Nessa questão da língua ser utilizada pelo mal. E dentro desse mesmo Talmud, existem 3 pecados específicos que para os judeus, eles falam que eles preferem morrer do que praticar esses pecados. Um é a idolatria, o outro é o da imoralidade sexual e o outro é assassinato. São esses 3 pecados. Porém, quando se fala sobre o tal do Lashon Hara, que é a língua do mal, eles associam e dão tão seriedade, tratam o assunto com tão seriedade quanto esses 3 pecados. Porque literalmente é como se eles estivessem negando o próprio Deus o fato de usar a língua de forma incorreta, né? Ou utilizar a língua para falar mal do outro. E o texto nos dá a pensar a partir deste princípio, né? Sobre a questão de fofoca, calúnia, boato, difamação e outros casos nesse sentido assim. Porém, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, porque Tiago aborda esse assunto, sim,
mas no capítulo 4 ele fala sobre falar mal um do outro, mas eu queria dar um outro foco no que ele está falando aqui, a partir do que está escrito no versículo 1. Que se nós pararmos para pensar sobre todo esse texto aqui, ele continua abordando algo que ele já vem tratando nos capítulos anteriores. E nós vamos falar então um pouquinho sobre isso hoje. Eu queria que os irmãos estivessem acompanhando. Tiago capítulo 3. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Aqui ele aborda uma questão muito específica sobre aqueles que querem ser mestres e são mestres no meio dos outros, aqueles que falam para os outros, né? Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, este homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, que sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequeno leme se volta para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade, situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e, por sua vez, é inflamada pelo inferno. Eu peço perdão aos irmãos, que às vezes eu estou lendo um pouco devagar. A idade tem pesado. As letras são pequenas para mim, então eu fico assim, atrapalhando um pouquinho, então vai tendo paciência comigo aí, tá bom, irmãos? Então, neste ponto aqui, nós queremos abordar essa questão aí, sobre versículo 1, a partir daqueles que ensinam, nós, os que ensinamos, nós, os que falamos, os que pronunciamos a palavra do Senhor, os que anunciamos os desígnios do Senhor, existe uma responsabilidade muito séria que está apontada aqui nesse versículo para nós que fazemos isso, todas as pessoas que fazem isso. Veja no versículo 4, os navios são dirigidos por um pequeno leme, e a gente percebe que quem controla a língua, controla todo o corpo. E se a gente fizer uma analogia que realmente língua, controlar corpo, mas nós podemos falar também a partir do que o versículo quer dizer aqui, a língua de quem fala, quem está falando, controlar todo o corpo. Nós temos então essas duas perspectivas, do corpo a partir de mim mesmo e a língua a partir de quem fala e o corpo da igreja, que é o corpo de quem ouve a palavra, né? Então nós temos essas duas formas de entendimento. Versículo 5 diz o seguinte: assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Um bosque inteiro é incendiado a partir de uma pequena fagulha, né? Às vezes, parte de quem ensina um incêndio terrível no bosque. A partir de quem fala, pode sair de fato um incêndio que pode queimar todo o corpo. E se nós pararmos para pensar o poder que a palavra tem, o poder do ensinamento, na Bíblia, a palavra ela tem uma conotação extremamente poderosa. A palavra está associada literalmente com pregação, né? Língua, palavra, pregação, literalmente. E em toda a história cristã, ela sempre foi um instrumento de conversão. Ela sempre foi um instrumento que gerou fé, porque a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Então, a língua, de fato, é uma metáfora de palavra, aqui dentro desse contexto. Língua é uma metáfora de palavra, ok? A palavra e o discurso, de uma forma geral, ela tem o poder de movimentar multidões. E essa movimentação, esse mover,
pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Eu quero dar 2 exemplos práticos disto na história da humanidade. São exemplos que todos conhecem, todos conhecemos, e vai ficar bem claro isso para nós, o poder que a palavra tem. Deixa eu dar o primeiro exemplo aqui, uma pessoa chamada Adolf Hitler. E quando nós temos a oportunidade de ver documentários, filmes a respeito deste homem, como ele transformou o mundo, nós conseguimos ver quão inflamado era o seu discurso, quão cheio de coração era o seu discurso, cheio de poder. E através da palavra daquele homem, foi possível levantar uma nação, e a partir daquela nação transformou o curso de todo o mundo. O discurso daquele homem. E ali isso foi nos anos 40, né? E ali a gente tem um exemplo prático do poder da palavra sendo utilizado para o mal. Na outra ponta, nós temos um pastor batista, irmão nosso, que através da sua palavra também, ele transformou o mundo de uma outra forma. Martin Luther King. E a gente tem aquela famosa frase, eu tenho um sonho, né? Eu tenho um sonho de que meus filhos sejam julgados porque eles são, e não por causa da cor da sua pele, não é isso? E aí nós temos, esse homem atuou no período nos anos 50, anos 60, e a palavra daquele homem até hoje ecoa e fortalece e move de forma poderosa pessoas. Então, no primeiro exemplo, nós temos um discurso de alguém que utilizou o poder da palavra para levar milhões na direção do mal. E nós temos agora um segundo exemplo de alguém que usou essa mesma palavra para levar milhões à libertação, à liberdade, a algo bom. Ok? Então a gente pode dizer então que sim, a palavra pode levar o corpo em direção ao bem, pode levar o corpo em direção ao mal. Então a gente pode entender que aquilo de fato que sai da nossa boca, a palavra, ela tem um peso. Não são apenas palavras soltas, ela tem um peso, existe algo que sai a partir de nossa boca que é muito sério. Tem um peso porque ela transforma tanto por um lado, tanto para o outro. É por isso que as pessoas que ensinam, as pessoas que falam, que anunciam, ou que se propõem a ensinar, elas serão julgadas com maior rigor. É por isso que todas as vezes que eu vou subir no púlpito, eu clamo por misericórdia a Deus. E eu tenho certeza que todos aqueles que assumem o microfone diante da igreja têm essa mesma responsabilidade, porque é muito sério, irmãos. Nós seremos julgados de forma mais rigorosa por causa disso. Então agora nós, tendo esse entendimento da responsabilidade de que aquilo que sai da nossa boca, ela tem um poder de incendiar tanto para um lado quanto para um outro. Qual é de fato a responsabilidade sobre os que pregam, sobre os que anunciam, sobre os mestres? Se a gente para observar, por exemplo, o profeta Jeremias, o tempo todo em seu livro, ele combate falsos mestres. O tempo todo combatendo falsos mestres. Homens que falavam, assim diz o Senhor. Deus mandou dizer. E Deus sempre falando, estes não falam por mim. Estes não estão com a minha autoridade para falar. E se a gente para observar que nos dias de hoje acontece exatamente a mesma coisa. Muitos falando assim, eis que o Senhor disse para você, eis que eu tenho uma palavra do Senhor para você, e o Senhor do céu está dizendo, fala assim, não, você não tem autorização para falar em meu nome. Não tem nada de mim em você para você falar, eu não dei essa autoridade para você. Essas pessoas são falsos profetas, são falsos mestres.
isso pode piorar um pouco, porque nós temos a tendência... Deixa eu dar um exemplo prático. Se eu chego aqui, eu estou com meu irmão Naldo aqui, conversando com o irmão Naldo. E vou pegar o Emerson como exemplo aqui. Vocês não estão vendo não, mas eles estão perdidos aqui. E eu converso com o Naldo assim, olha, você precisa conhecer o Emerson, Naldo. O Naldo ainda não conhece o Emerson, certo? E eu falo, como o Emerson é uma pessoa maravilhosa, engraçada, uma pessoa bem disposta. Olha, ele muda o lugar onde ele está, o ambiente onde ele está. O Naldo, mesmo não conhecendo o Emerson, na primeira oportunidade que ele for conversar com o Emerson, ele já chega lá com aquela ideia de que, olha, o Carlos falou que o Emerson é legal, é gente boa, então ele já cria uma expectativa dentro de si a respeito do Emerson. Mesmo que o Emerson não seja isso tudo, o Naldo, naquele dia, percebeu o Emerson calado, vai falar, não, vai ver que ele acordou meio mal, mas ele, de fato, é uma pessoa legal. Então, nós temos, até de forma simples, uma coisa como essa, uma questão como essa, o poder de influenciar no que o outro vai pensar, na forma como o outro... Quantas vezes também o contrário acontece? As pessoas não conhecem as outras e dizem, nossa, aquela pessoa tão terrível, tão chata. E a outra já chega, ela nem conheceu, ela fala assim, não, já quer jogar uma pedra naquela pessoa, porque eu não conheço, mas já não gosto. Nós temos a tendência de acreditar nas pessoas. Isso faz parte da nossa natureza. E quando se trata de Bíblia, não é diferente. A gente tem o costume de ouvir as pessoas, de ouvir a palavra de alguém, e a partir daquela palavra que a gente ouve, vira verdade. Eu queria convidar rapidamente a abrir lá em Atos, capítulo 17. E eu queria pegar um exemplo de um povo muito interessante que em Atos é relatado. Atos capítulo 17, versículos 10 e 11. Olha o que está dizendo aqui. Atos capítulo 17, versículos 10 e 11. Assim que escureceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles pregaram lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que o de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra e examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Se você olha o início do capítulo 17, ele inicia bem parecido com o versículo 10 aqui, porque eles chegam lá em Tessalônica, chegando em Tessalônica, onde havia a sinagoga dos judeus. Tanto em Tessalônica quanto em Bereia, Paulo e Silas foram à sinagoga. Porém, o primeiro grupo ouviu e tirou conclusões a partir do que ouviu. E a partir daquelas conclusões que eles tiraram, começaram a perseguir e prenderam Paulo e Silas, porque não consultaram a palavra de Deus. E agora nós temos Bereia, um povo que foi chamado de bem-aventurado, porque a partir do momento em que eles ouvem a palavra, eles consultam a palavra para ver se aquilo de fato era conforme estava sendo dito. Precisamos então, irmãos, muito cuidado. Muito cuidado mesmo, porque com o passar do tempo, nós estamos dentro das nossas igrejas e nós temos pessoas que vêm de todos os lugares, de todos os tipos de mestres, que foram doutrinadas e ensinadas por todos os tipos de mestres. E todos nós, independente de onde viemos, nós temos a tendência de muitas vezes defender a ideia do mestre, e muitas vezes a ideia do mestre não é a ideia da palavra de Deus. Então, ao invés de nós defendermos a palavra de Deus, nós defendemos a ideia do que aquele mestre ensinou. Olha como isso é sério. Nós temos a tendência, de fato, de darmos mais crédito ao que se ouve e não procurarmos na palavra para ver se aquilo de fato é daquela forma. E sabemos que todos os mestres serão julgados de uma forma mais dura por causa disso. E se a gente para observar, a partir desse princípio, a coisa vai complicando um pouco mais.
Alguns anos atrás, quando nós queríamos ouvir a palavra do Senhor, nós íamos à igreja, e a fonte que nós tínhamos naquele momento era o pastor da igreja. E era comum de que aqueles homens eram preparados para a palavra de Deus, eram pessoas escolhidas, passavam por um processo, e nós tínhamos confiança de que aquelas pessoas eram homens preparados por Deus para anunciar a palavra e nos direcionar a esta palavra. Às vezes tinha um livro, às vezes podia ter uma ou outra fonte, mas geralmente eram esses homens que nos conduziam. Só que a sociedade mudou. As coisas mudaram. E aí a coisa ficou um pouquinho mais complicada por causa disso. Porque hoje nós temos à nossa disposição o quê? YouTube, Facebook, rádio, televisão e mais uma série de fontes diferentes. E nós precisamos entender o seguinte, que todas essas pessoas estão sendo utilizadas como mestres. E se a gente parar para analisar, todo mundo virou mestre. Todo mundo, a partir deste momento, então, agora defende um ponto de vista. Todos. Pode ser pastor, pode não ser pastor, pode ser gente que chegou hoje, pode ser gente que nem chegou, pode ser gente que nem sabe do que se trata, mas todo mundo está pronto para dar uma opinião sobre alguma coisa. Nós perdemos completamente o senso da responsabilidade da palavra sobre a perspectiva de Deus. A forma como Deus olha as pessoas que pronunciam as palavras como sendo dele. E isso é muito sério. Porque quando nós paramos para olhar a partir disso, todos se encaixam nesse versículo. Todos que estão no Facebook, todos que estão no YouTube falando, todos que estão nas rádios, todos que estão na TV, a partir do ensino, a partir do momento que se colocam na posição de mestres, vão ser julgados e vão ser colocados a partir dessa mesma perspectiva, da perspectiva de Deus, não do homem. Então, a partir disso, quais são, então, as cobranças sobre quem fala? A gente vê alguns tipos de cobrança na Bíblia. Aqui fala a respeito delas. A primeira cobrança que a gente vê muito clara é a respeito da cobrança moral. Você que está me ouvindo, você gostaria, de fato, de ser pastoreado, de ser guiado por um homem que é adúltero? Ou um homem que é usuário de drogas? Quando alguém fala sobre algo, não é só falar. Essa pessoa precisa falar a partir daquilo que ela é. A partir daquilo que ela demonstra. A partir dos atos que ela tem. E a gente precisa compreender que todos que estão em Facebook, todos que estão no YouTube, em rádios, TVs, precisam falar a partir do que são. Será que você está se alimentando de fato de uma fonte que vive o que é? Será que nós temos essa preocupação de viver e de seguir palavras de pessoas que de fato vivem o que falam? E isso acaba se tornando algo muito sério, porque é muitas vezes por causa dessas pessoas que falam um monte de coisa, ensinam um monte de coisa e não vivem. Algo muito sério acontece em relação diante de Deus, por quê? Por causa da vida ou da falta de vida dessas pessoas, o nome do Senhor é blasfemado. Olha como isso ganha um peso sério. Porque o que a gente ouve é assim:
fulano está falando isso, aquela pessoa está falando dessa forma, mas eu conheço a vida daquela pessoa. É por isso que crente não presta. É por isso que crente é tudo mentiroso. Pastor é tudo ladrão. Olha como isso ganha uma seriedade grande a partir desse princípio, a partir da visão de Deus. E que o nome de Deus está sendo jogado no lixo por causa disso. Eu queria convidá-lo a abrir Romanos capítulo 2, 21 a 24. Romanos capítulo 2, 21 a 24. Olha o que a palavra fala sobre as pessoas que ensinam. Romanos 2, 21 a 24. Tu, porém, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, roubas os templos? Tu que te glorias da lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Ou seja, essas pessoas vocês que dizem que não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, mas vocês fazem. Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. A Bíblia, irmãos, ela só faz sentido para alguém, ela só ganha sentido para alguém a partir do momento em que esse alguém vive a Bíblia. Senão viram só palavras, e o resultado é blasfêmia contra Deus. Mas existe uma outra cobrança também, que é a cobrança espiritual. E para isso eu queria pedir que vocês abrissem Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Versos 36 e 37. Mateus 12, 36 e 37. Olha o que está dizendo. Mas eu vos digo que de toda palavra frívola ou tola que os homens proferirem, hão de dar conta no dia do juízo. Pois pelas suas palavras serás justificados, e pelas suas palavras serás condenado. Existe um juízo sobre tudo que falamos. Tudo que falamos. Falar é algo muito sério. Ministrar é algo muito sério. Existe um tribunal. O texto fala sobre um tribunal. E aí a gente lembra daqueles filmes, né? Quando prende alguém, tudo que você disser será usado contra você no tribunal, ou a favor, no caso aqui, né? Eu quero dar 2 exemplos a respeito do poder da palavra e como isso, diante de Deus, tem um peso muito sério. O primeiro é que diz assim, que se com tua boca confessares, serás salvo. A partir do que você fala, serás salvo. Mas também fala o seguinte, que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei. Existe um peso espiritual sobre cada palavra que falamos. E não é só aqui, é todo instante. Se você para observar, a palavra diante de Deus, cada palavra que nós falamos diante de Deus, acaba sendo um testemunho sobre mim mesmo. É um testemunho sobre o que eu falo, é um testemunho de quem eu sou, sobre o que eu sou. Cada palavra que eu falo revela quem eu sou diante de Deus. Mas para a gente não fugir do texto, lá em Tiago, vamos dar uma olhadinha então, porque a minha palavra me condena. Vamos voltar lá em Tiago. Tiago 3. Olha o que está escrito nos versículos 9 a 12. Com ela, com a boca, né?
Bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. E a gente lendo esse texto, a gente acaba lembrando de um outro texto, automaticamente. Eu não sei, é reconhecido pela maioria dos estudiosos, por teólogos, de que esse Tiago que fala aqui do livro de Tiago é o Tiago, irmão de Jesus. E se você para observar, ele tem característica, a forma de falar parecida com o próprio Senhor Jesus. Vamos dar uma olhadinha agora de volta lá em Mateus capítulo 12, no mesmo que nós estávamos nesse instante. Mateus capítulo 12, versículos 34 e 35, olha o que está dizendo aqui, 12, 34 e 35. Raça de víboras, o Senhor já chega chutando, né, a barraca, né? Lá na Bahia a gente fala, chega chutando o peito do sujeito, né, que é para o cara ficar esperto. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no seu coração, disso fala a sua boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau o homem do mau tesouro tira coisas más. E aí, irmãos, isso acaba sendo muito sério em relação ao que nós falamos, porque a palavra, ela me condena, porque ela revela exatamente aquilo que está em meu coração. Exatamente aquilo que está em meu coração. Se você olha aqui no versículo 35, o homem, por acaso, pode tirar coisas boas do seu bom tesouro? E o homem mau pode tirar coisas más? O que tem saído de suas palavras? Quais são, de fato, as revelações que o seu coração tem demonstrado? Quando eu e você falamos, o que tem sido apresentado? O que tem sido revelado a partir do que nós falamos? O que está aqui dentro, né? Tiago 3, 16 a 17, é o que está falando aqui. Tiago 3, 16 e 17. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E a gente vê dois ambientes muito claros aqui, no 16 um ambiente, no 17 outro ambiente. O primeiro ambiente é um ambiente de inveja, de confusão, de males diversos. E o segundo ambiente é um ambiente que gera um ambiente de amável, misericordioso, puro. E nós compreendemos então que, a partir daquilo que está dentro de mim, aquilo que está em nosso coração, nós temos a capacidade de gerar esses dois ambientes. A partir do que eu falo, a partir daquilo que é minha essência, eu consigo gerar esses dois ambientes. Não dá para gerar meio ambiente, ou os dois de uma vez só. Ou vai gerar um, ou vai gerar outro. A fonte que eu estou bebendo diariamente, os mestres que eu estou ouvindo, essas pessoas têm me feito gerar o primeiro ambiente, um ambiente que traz inveja, confusão, intriga, briga, divisão, ou os mestres que me cercam, que eu tenho dado ouvidos, têm trazido um ambiente de amável, de misericórdia, de mansidão, de domínio próprio. Olha o versículo 10 que ele diz aqui, irmãos. Meus irmãos, não pode ser assim, versículos 10 e 11. Da mesma boca
não sai da mesma boca ser uma fonte de água que jorra. Água boa e água amarga. Nós não podemos, nós precisamos ter cuidado em relação a isso. Não podemos agir dessa forma. E aqui, no livro de Tiago, ele mesmo deixa alguns conselhos para que nós possamos saibamos lidar com a língua. O primeiro conselho está no versículo 13. Olha o que ele fala aqui. Quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as obras em mansidão e sabedoria. Então, quem é sábio demonstra essa sabedoria a partir das suas próprias ações. E toda a sabedoria, a gente precisa compreender que a sabedoria, ela tem que ser algo utilizado para construir, utilizado de forma humilde, utilizado de uma forma mansa, né? Você não sabe de nada, eu que sei todas as coisas, né? A gente vê a arrogância da sabedoria, mas a sabedoria, ela não é feita para humilhar. A sabedoria, ela é feita para se submeter. A sabedoria, ela é feita para servir. Então, o primeiro conselho é agir com humildade. Se submeter. Descer do nosso pedestal. É feita para servir. Compreender então, que eu não sou dono da verdade absoluta. Eu preciso aprender e eu preciso entender o outro. Por que o outro pensa daquela forma? Pedestal. Compreender que discussão e divisão, eu preciso aprender, não é o caminho correto, né? Existe um segundo conselho, versículo 14. Mas se tendes em vós coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glories nem mentais contra a verdade. Se você então reconhece que é invejoso, que é amargurado, que tem as dificuldades, o segundo conselho é: baixa a bola, acalma o coração, aquietai-vos, fica quieto, deixa que o outro ministre, deixa que o outro fale, sabendo que tudo que você vai falar, a partir dos seus princípios, trazendo dissensão, trazendo fogo, levando pessoas ao inferno por causa da tua palavra, é melhor que se cale. O segundo conselho é: se não tem convicção, fica calado. Não fale. E se você reconheceu isso, dê a oportunidade para o Senhor transformar isso. O terceiro conselho está no verso 3, do capítulo 3. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguiríamos dirigir todo o corpo. E aqui fala sobre a busca da sabedoria mediante o quê? Um trabalho, empenho. E se a gente para analisar Tiago é uma figura que eu sou muito fã dele. Em cada capítulo ele demonstra para a gente que as nossas ações não estão distantes da vontade, daquilo que Deus se propõe. Se você para observar, existe sempre uma ação de Deus, e sempre que existe uma ação de Deus, precisa ter um esforço nosso. No capítulo 1, se você observa, ele fala o seguinte: quem lê a Bíblia, quem ouve a palavra de Deus, precisa praticar. A gente leu isso no primeiro capítulo. No segundo capítulo, ele fala o seguinte, que ok, você tem fé. Agora você precisa pegar a sua fé e colocar em ação. Né? Então a gente vê a ação de Deus, e agora, diante do que Deus fez, você precisa tomar uma atitude. Ok. Mas aqui no capítulo 3 também fala que a sua língua precisa ser refreada. Então, a partir do que nós estamos observando aqui, que precisa partir de você esse esforço. Precisa partir de mim esse esforço. Nós precisamos estar atentos em relação a isso aí. E o quarto conselho se encontra no capítulo 1, verso 5, que diz o seguinte: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, o quarto conselho é:
peça sabedoria do alto. Pedir sabedoria do alto. Eu preciso buscar de Deus, de fato, a sabedoria para que a ação do Espírito, ela frutifique. E que ela faça em mim frutos de justiça. E no versículo fala que, se nós buscarmos a Deus, pedirmos a Deus sabedoria, Ele dará a todos nós liberalmente, Ele não questionará. E vai ser dado. Então, o quarto conselho é: busque sabedoria do alto, irmãos. E para finalizar, eu gostaria de dar um exemplo prático a respeito do que nós estamos falando aqui. A respeito de um homem que foi exemplo na sua vida, foi exemplo na unção e foi exemplo na palavra. Mateus capítulo 7, versos 28 e 29, é o que ele está dizendo lá. Mateus capítulo 7, versos 28 e 29 diz o seguinte: concluindo Jesus de proferir estas palavras, as multidões se admiraram da sua doutrina, porque eles as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. E se a gente parar para observar aqui, o texto fala exatamente dos mesmos assuntos que estão sendo tratados por Tiago. O cuidados com aqueles mestres, com a língua. E ali estavam presentes homens que eram responsáveis em estar cuidando da palavra. Eram mestres nos locais, eram judeus, homens com toda a sabedoria, com todo o entendimento, que eram responsáveis em ensinar nas sinagogas, eram responsáveis em estar ensinando e determinando a lei. Homens cheios de palavra, muito obrigado, de doutrinas. Mas quando o povo olhava para Jesus e quando Jesus abria a sua boca, eles falavam assim: a palavra deste homem é maior do que todos esses que estão falando aqui, porque a gente vê nele tudo que ele fala. Não é somente aquilo que sai da sua boca, é muito mais do que isso. Ele vive exatamente o que ele está pregando. Tem poder que sai da palavra dele, tem autoridade, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Porque ele tem a vida, porque ele tem a palavra e porque ele tem a unção. Ele é o Filho de Deus. Irmãos, este é o capítulo 3 de Tiago. Semana que vem nós vamos estar falando sobre o capítulo 4. E o desejo do meu coração é que em cada capítulo que nós estamos tendo a oportunidade de conversar a respeito, nós possamos trazer de fato para a nossa vida e fazer com que isso se torne vida em nós. Porque também, assim como existe uma responsabilidade muito grande para quem anuncia, eu tenho uma notícia para quem ouve. Ninguém vai ser retirado da culpa e dizer: Senhor, nunca ouvi sobre isso. Vai ser cobrado também de quem ouve. Então existe a responsabilidade dos dois lados. A responsabilidade daquilo que cada um mestre ensina, de cada um aquilo que nós falamos, mas também a responsabilidade daquilo que nós ouvimos, irmãos. Amém? Amém. Vamos orar então? Senhor, obrigado pela Tua palavra. E, ó Deus, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor possa retirar da minha vida aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que não tem sido conforme a Tua vontade, aquilo que não tem sido, ó Deus, de forma sincera e séria, ó Deus, que o Senhor possa estar revelando em mim cada dia mais, para que, ó Deus, eu possa me apresentar ao Senhor de forma verdadeira. E assim também eu peço por cada pessoa que está ouvindo essa palavra, ó Deus, que o Senhor possa estar gerando em cada um a Tua verdade. Não a minha verdade, não a verdade de mestres, mas a da Tua palavra, ó Pai. E que essa verdade venha gerar de fato vida, ó Deus. E que nós possamos olhar para o Senhor e buscar na Tua palavra a referência.
Nós temos homens e mulheres de Deus que falam conosco, nosso pastor e outros homens de Deus, mas todos os homens, todos os pastores devem estar submissos à palavra. E aquilo que não for do Senhor tem que ser retirado, ó Deus. Te louvamos pelo nosso pastor, porque é um homem de Deus e que tem preocupação com a palavra, e que nós temos visto isso, ó Deus. O Senhor possa continuar abençoando profundamente e ricamente a vida dele e dos que nos cercam, Pai. Eu te peço essa bênção, eu te peço que esteja protegendo cada pessoa que está em seu lar, aqui, para que o Senhor possa estar guardando, ajudando, fortalecendo, restaurando a fé, restaurando a vida, e que em breve possamos estar todos juntos novamente, ó Deus. Eu te peço essa bênção, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Até a semana que vem.